Imagine, por um instante, que existe uma chave capaz de abrir todas as portas da sua realidade. Não uma chave física, mas algo muito mais poderoso, a maneira como você conversa consigo mesmo. Essa conversa interna, quando conduzida de forma consciente e intencional, tem o poder de recriar sua vida em apenas 3 dias. Não é mágica, nem sorte, mas uma lei tão antiga quanto o próprio pensamento humano. O que chamamos de realidade não passa de um reflexo do diálogo que mantemos dentro de nós. Cada palavra que sussurramos para nós mesmos, cada julgamento que fazemos em silêncio, cada história que contamos sobre quem somos e o que merecemos, tudo isso molda o mundo ao nosso redor. Quando compreendemos isso, percebemos que não somos vítimas das circunstâncias, mas arquitetos delas. A verdadeira criação não acontece fora, mas dentro, no teatro íntimo da nossa mente. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando que algo externo mude para, só então, se sentirem diferentes. Mas a ordem correta é inversa. Primeiro, você se transforma internamente, e o mundo ao seu redor se ajusta como consequência. É como se existisse uma tela invisível onde projetamos nossos desejos, e essa tela só se materializa quando a pintamos com convicção. A pergunta não é quanto tempo vou esperar, mas como estou me tratando nesse exato momento. Para ativar essa força transformadora, é preciso adotar uma postura específica na sua conversa interna. Não se trata de repetir frases vazias ou de se enganar com afirmações superficiais. O segredo está em falar consigo mesmo como se o que deseja já fosse uma realidade concreta. Se almeja a prosperidade, não diga quero ser rico, mas sim sou grato por essa abundância que flui naturalmente para mim. Se busca saúde, não repita preciso me curar, mas meu corpo está forte e cheio de energia. O ponto crucial é que essas palavras devem ser ditas com a mesma naturalidade com que você descreveria o que comeu no café da manhã. Durante 3 dias completos, você precisará manter essa nova forma de se comunicar consigo mesmo. Não são 3 dias de tentativa e erro, mas de disciplina absoluta. A cada manhã, antes mesmo de abrir os olhos, comece com uma afirmação que reflita seu estado desejado. Se sonha com um relacionamento amoroso, inicie o dia dizendo, sou profundamente amado e minha vida está repleta de carinho. Se almeja sucesso profissional, declare, minha carreira próspera e minhas ideias são valorizadas. Essas palavras não são meros desejos, são fatos que você escolheu viver. Ao longo do dia, essa conversa interna deve permanecer inabalável. Quando surgirem desafios, e eles surgirão, não permita que sua mente volte ao padrão antigo de reclamações ou dúvidas. Se alguém comentar sobre dificuldades financeiras, responda internamente com a certeza da abundância. Se ouvir falar de doenças, reafirme sua saúde vibrante. O mundo externo tentará puxá-lo de volta para a realidade que você conhece, mas é justamente nesse momento que sua força interior fará a diferença. À noite, antes de dormir, a última conversa que tiver consigo mesmo será especialmente poderosa. Ela ecoará em seu subconsciente enquanto você descansa, reforçando a nova realidade que está construindo. Se deseja uma vida de paz, termine o dia dizendo, minha mente está tranquila e tudo ao meu redor flui com harmonia. Se busca reconhecimento, declare, minhas habilidades são admiradas e meu trabalho faz a diferença. O importante é que essas palavras sejam acompanhadas de uma sensação de verdade, como se já fossem parte da sua experiência. Durante esses 3 dias, você também precisará observar suas conversas externas. Elas são apenas um espelho do que acontece dentro de você. Se alguém perguntar como você está, responda a partir do seu novo estado de ser. Se o assunto for problemas, não se deixe contaminar pela energia negativa, mantenha-se firme na sua visão. Lembre-se, as palavras que saem da sua boca começaram como pensamentos, e são esses pensamentos que constroem sua realidade. Há um princípio fundamental por trás de tudo isso, sua conversa interna é a única realidade verdadeira. Tudo o que você vê, toca ou experimenta é apenas uma projeção do que já existe dentro de você. Quando muda sua forma de falar consigo mesmo, você não está apenas alterando palavras, mas recriando a substância da sua existência. 3 dias podem parecer pouco, mas são suficientes para acionar forças que transformarão sua vida de maneira irreversível. Não se trata de um exercício de fé cega, mas de uma prática baseada em leis universais.
Assim como uma semente precisa de tempo para germinar, sua nova realidade precisa desses 3 dias para se enraizar. Depois disso, o processo se torna automático, como se uma engrenagem invisível começasse a girar a seu favor. O segredo não está na duração, mas na intensidade com que você se compromete com essa nova forma de pensar. Portanto, comece agora. Escolha um desejo claro e comece a conversar consigo mesmo como se ele já fosse realidade. Não espere o momento perfeito, não adie para amanhã. A transformação começa no instante em que você decide falar de forma diferente. E quando completar esses 3 dias, perceberá que o mundo ao seu redor já não é o mesmo, porque você, finalmente, deixou de ser a mesma pessoa. Resposta deve vir do seu estado desejado. Sua conversa externa precisa ser um reflexo perfeito da sua nova conversa interna. Muitos de vocês podem achar isso desafiador no início, a tentação de falar sobre as circunstâncias atuais, em vez do estado que desejam, será forte. Mas é justamente aí que reside o poder, na manutenção dessa nova conversa, independentemente das aparências. Pense na história de Jesus caminhando sobre as águas. Qual era a sua conversa interna? Será que ele pensava na impossibilidade de andar sobre a água? Ou no perigo da tempestade? Não. Sua conversa interna vinha do estado de domínio sobre todas as leis naturais, e o mundo externo teve que se ajustar a essa realidade interna. Durante esses 3 dias, você deve manter o mesmo nível de convicção. Na sua conversa interna, fale consigo mesmo como se o seu desejo já fosse realidade. Não como será, não como talvez seja, mas como é. Agora, como lidar com as dúvidas que surgirão? Quando elas aparecerem, e aparecerão, não as combata. Em vez disso, revise imediatamente sua conversa interna. Se você se pegar pensando isso não está funcionando, corrija na hora para tudo está funcionando perfeitamente, o mundo está se transformando. Essa revisão precisa ser imediata e completa. Não permita que a dúvida permaneça na sua conversa interna, pois ela é a única realidade que você conhece. Uma conversa interna cheia de dúvidas criará uma realidade externa cheia de dúvidas. Ao longo desses 3 dias, sua conversa interna deve ser dominada pela gratidão, não gratidão pelo que você espera que venha, mas gratidão pelo que já é seu no seu estado desejado. Essa gratidão deve fazer parte constante da sua fala interna. Ao acordar pela manhã, sua conversa interna deve transbordar gratidão. Ao realizar suas atividades diárias, ao se preparar para dormir, em cada momento, sua conversa interna deve ser preenchida por ela. Outro princípio fundamental: sua conversa interna cria seus estados internos, e seus estados internos criam seu mundo externo. Portanto, nesses 3 dias, sua conversa interna deve gerar e sustentar o estado interno do seu desejo realizado. Se você deseja riqueza, sua conversa interna deve criar e manter o estado de consciência de riqueza. Se deseja saúde, deve cultivar o estado de consciência de saúde. Se busca amor, deve viver o estado de ser amado. E se você escorregar na sua conversa interna durante esses dias? Não se condene. Simplesmente revise-a no mesmo instante. Lembre-se, você está treinando uma nova forma de pensar, e todo treinamento exige prática. Nesses 3 dias, sua conversa interna deve ser sua prioridade absoluta. Todas as outras atividades são secundárias, pois é através dela que você está literalmente recriando o seu mundo. Para estruturar sua conversa interna de acordo com desejos específicos, seja claro e detalhado. Se deseja uma nova casa, sua fala interna pode ser: adoro viver na minha linda casa nova. Tudo nela é perfeito para mim. Se almeja uma promoção, diga a si mesmo: sou tão grato pela minha nova posição. Ela é tudo o que eu desejava e mais. Mas lembre-se, essas não são apenas palavras. Elas devem ser acompanhadas da sensação real de já viver naquela casa, de já ocupar aquele cargo. O sentimento é o segredo. Sua conversa interna deve gerar, a todo momento, a emoção do desejo realizado. Sua conversa interna também precisa ser específica. Falas vagas produzem resultados vagos. Portanto, seja claro ao falar consigo mesmo sobre o que está vivendo, desfrutando e agradecendo no seu estado desejado. Outro princípio essencial:
sua conversa interna molda sua autoimagem, e sua autoimagem molda seu mundo. Por isso, nesses 3 dias, sua fala interna deve ser sobre quem você é, não apenas sobre o que você tem. Se deseja sucesso, sua conversa interna deve ser sobre ser uma pessoa bem-sucedida, não apenas sobre ter sucesso. Se busca abundância, deve se ver como uma pessoa abundante, não apenas como alguém que tem dinheiro. Se anseia por amor, deve se sentir como alguém amado, não apenas como alguém que está em um relacionamento. Sua conversa interna deve ser contínua, não no sentido de um diálogo ininterrupto, mas de um alinhamento constante com seu estado desejado. Toda vez que você perceber sua fala interna, ela deve refletir esse estado. Para manter essa continuidade, crie lembretes ao longo do dia. Sempre que olhar para o relógio, ao fazer uma refeição, ao entrar em um cômodo, use esses momentos como gatilhos para verificar sua conversa interna. Mas atenção, ela não pode ser mecânica. Deve estar viva, carregada com a emoção do seu desejo realizado, pois é o sentimento que dá poder à sua fala interna. Durante esses 3 dias, sua conversa interna deve ser soberana. Nada, nem circunstâncias, nem opiniões alheias, nem experiências passadas, pode ditar o que você fala para si mesmo. Apenas você tem autoridade sobre ela. Outro princípio, sua conversa interna cria suas expectativas, e suas expectativas criam sua experiência. Por isso, nesses 3 dias, ela deve gerar as mais altas expectativas de bem para você. Alguns podem questionar, e se meu desejo parecer impossível? Lembre-se, nada é impossível para sua conversa interna. Ela é a força divina em ação, e para ela, tudo é possível. Sua fala interna deve ser sobre possibilidade, não sobre probabilidade. Fale consigo mesmo a partir do estado do desejo realizado, independentemente do que sua mente racional considere provável ou improvável. E se algo acontecer que pareça contradizer seu desejo? Sua conversa interna deve permanecer inalterada. Fale consigo mesmo como se o aparente fracasso fosse, na verdade, parte do desdobramento perfeito do seu desejo. Lembre-se, sua conversa interna está criando sua realidade, e não o contrário. Nenhuma circunstância externa tem poder sobre ela, a menos que você lhe dê esse poder. Ao longo desses 3 dias, sua conversa interna deve ser inabalável. Ela é a arquiteta do seu mundo, e cada palavra que você diz a si mesmo é um tijolo na construção da sua nova realidade. Não passa de ilusão. E eu lhe digo, é exatamente isso. A mente racional, com sua necessidade de provas tangíveis, é a maior inimiga da manifestação. Ela insiste em questionar, em duvidar, em exigir evidências antes de permitir que você acredite. Mas a verdade é que a realidade que você experimenta hoje foi criada por pensamentos que, em algum momento, também pareceram fantasia para sua mente lógica. O que você considera concreto agora foi, um dia, apenas uma ideia na mente de alguém. A chave está em compreender que a mente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Quando você assiste a um filme emocionante, seu corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo de fato. O coração acelera, as mãos suam, as lágrimas vêm. Por quê? Porque sua mente aceitou aquela realidade temporária como verdadeira. O mesmo princípio se aplica à sua vida. Se você consegue sentir, com intensidade, que seu desejo já é uma realidade, sua mente não terá escolha senão alinhar sua experiência externa a essa convicção interna. Mas como sustentar essa convicção quando o mundo ao redor parece contradizê-la? Aqui está o segredo. Você não precisa acreditar no que vê, você precisa ver o que acredita. A evidência externa é apenas o reflexo tardio da sua crença interna. Se você espera ver provas antes de acreditar, estará colocando o carro na frente dos bois. A crença vem primeiro, a evidência, depois. É como plantar uma semente. Você não fica cavando a terra a cada hora para ver se ela brotou. Você confia no processo, rega, cuida e, no tempo certo, a planta aparece. Com a manifestação, é a mesma coisa. Durante esses 3 dias, sua tarefa é simples, mas não é fácil. Você deve recusar-se a dar energia a qualquer pensamento que não esteja alinhado com o seu desejo já realizado. Cada vez que uma dúvida surgir, trate-a como um intruso e substitua-a imediatamente pela afirmação contrária.
Se o medo sussurrar que isso nunca vai acontecer, responda com um já está acontecendo. Se a insegurança disser que não sou bom o suficiente, afirme com convicção, sou exatamente quem precisa ser para receber isso. Não se trata de negar a realidade atual, mas de escolher conscientemente qual realidade você alimentará. E aqui está um ponto crucial: a emoção é o combustível da manifestação. Não basta pensar as palavras certas, você precisa senti-las. A mente pode enganar, mas o corpo não mente. Quando você diz eu sou próspero e sente um aperto no peito, um nó na garganta, é sinal de que ainda não incorporou essa verdade. Mas quando as palavras fluem com naturalidade, acompanhadas de uma sensação de paz, de certeza, de alegria, então você sabe que está no caminho certo. A emoção é a assinatura da sua crença. Sem ela, suas palavras são apenas sons vazios. Alguns podem perguntar: e se eu não conseguir manter essa disciplina por 3 dias inteiros? A resposta é simples: comece de novo. Cada momento é uma nova oportunidade. A mente é como um músculo, quanto mais você a treina, mais forte ela fica. No início, será difícil, como qualquer hábito novo. Você esquecerá, cairá em velhos padrões, se frustrará. Mas cada vez que se recuperar e retomar o controle da sua conversa interna, estará fortalecendo sua capacidade de criar conscientemente. Lembre-se, você não está lutando contra o mundo externo, está treinando sua mente para enxergá-lo de forma diferente. Não é o que acontece com você que determina a sua realidade, mas o que você diz a si mesmo sobre o que acontece. Um mesmo evento pode ser interpretado como um fracasso ou como uma lição, como um obstáculo ou como uma oportunidade. A escolha é sempre sua. E essa escolha é feita na sua conversa interna, momento a momento. Durante esses 3 dias, você não estará apenas esperando que algo mude, você estará mudando ativamente a forma como interage com o mundo. Cada pensamento, cada palavra, cada emoção será um voto a favor da realidade que você deseja. E quando esses 3 dias terminarem, você não será mais a mesma pessoa. Terá se tornado alguém que não apenas deseja, mas que sabe. Alguém que não espera passivamente, mas que cria ativamente. Alguém que não é vítima das circunstâncias, mas arquiteto da sua própria experiência. Portanto, comece agora. Não espere por um momento perfeito ou por uma motivação extra. O poder está no agora. Feche os olhos por um instante e pergunte-se: como me sentiria se tudo o que desejo já fosse meu? Como agiria? Como falaria? Como pensaria? Então, simplesmente, comece a viver assim. Não como uma prática eventual, mas como um novo modo de ser. Porque, no fundo, você já é essa pessoa. Você só precisa se lembrar. Experiência interna. Quando você se permite sentir, com absoluta convicção, que seu desejo já é realidade, você está operando a partir do nível mais profundo da criação. A matéria, afinal, não passa de consciência solidificada, e a consciência é sempre a causa, nunca o efeito. Imagine, por exemplo, que você deseja uma nova oportunidade profissional. Em vez de se fixar na falta de ofertas ou nas portas fechadas que já encontrou, você se coloca no estado mental de quem já recebeu a notícia tão esperada. Você sente a alegria do sim, a gratidão pelo novo começo, a certeza de que tudo se alinhou a seu favor. Essa sensação não é um devaneio passageiro, é a frequência exata que atrai a manifestação. O mundo externo, então, não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa nova realidade interna. Mas aqui reside um ponto crucial: a persistência. Não basta sentir essa convicção uma vez e depois voltar à dúvida ou à ansiedade. A mente, como um músculo, precisa ser treinada diariamente. Cada vez que você escolhe habitar o estado de realização, em vez de se deixar levar pela aparência contrária, você fortalece a conexão com sua verdadeira natureza criadora. É como sintonizar um instrumento. Quanto mais você pratica, mais afinado ele fica, e mais facilmente produz a nota desejada. E o que fazer quando a mente resiste, quando os pensamentos antigos tentam se impor? A resposta é simples: não lute contra eles. A resistência só os fortalece. Em vez disso, reconheça-os como que são, ecos de um estado de consciência que você já superou,
e gentilmente os substitua pela nova realidade que você escolheu habitar. É como trocar a estação de rádio. Você não precisa discutir com a música que não quer ouvir, basta girar o dial até encontrar a frequência certa. Lembre-se também de que a impaciência é uma armadilha. A manifestação não segue o tempo linear que sua mente racional insiste em medir. O que parece demorar para você já está completo no plano da consciência. Sua tarefa não é controlar o como ou o quando, mas manter-se fiel ao o que, à realidade interna que você escolheu viver. Quando você faz isso, o universo se encarrega dos detalhes, muitas vezes de maneiras que sua mente limitada jamais poderia prever. E se surgirem dúvidas? Se a voz interna sussurrar que isso é apenas imaginação? Responda a ela com uma pergunta: e se for a imaginação que cria a realidade, e não o contrário? Afinal, tudo o que existe hoje, desde as invenções mais revolucionárias até as relações mais profundas, começou como uma ideia na mente de alguém. A diferença entre um sonho que se realiza e um que permanece no campo das possibilidades é a persistência na convicção de que ele já é real. Por fim, entenda que esse processo não é sobre manipular a realidade para obter o que você quer. É sobre se alinhar com quem você realmente é, um ser ilimitado, capaz de criar a partir do puro potencial da consciência. Quando você desperta para essa verdade, as manifestações externas deixam de ser o objetivo e se tornam consequências naturais de um estado de ser elevado. Você não precisa mais buscar a felicidade, a abundância ou o amor, você os atrai porque já os encarna. Portanto, comece hoje. Escolha um desejo pequeno, algo que possa imaginar com facilidade, e habite o estado de realização como se fosse a coisa mais natural do mundo. Observe como a vida responde. E à medida que sua fé crescer, permita-se sonhar mais alto, sempre lembrando, você não está tentando mudar o mundo lá fora. Você está se lembrando de que o mundo lá fora é apenas um reflexo do que você já é aqui dentro. Aliado no processo de gestação da sua realidade. Imagine uma semente plantada na terra. Você não fica cavando o solo a cada hora para verificar se já brotou, nem questiona se a chuva virá ou se o sol será suficiente. Você confia no ciclo natural, sabendo que, no tempo certo, a vida se manifestará. Da mesma forma, quando você assume um novo estado de consciência, há um período de incubação, esses 3 dias simbólicos, em que a transformação interna se consolida antes de se expressar no mundo externo. Durante essas 72 horas, algo extraordinário acontece dentro de você. Sua mente subconsciente, que antes resistia à nova ideia, começa a aceitá-la como verdade. Os padrões antigos de pensamento, que sustentavam sua realidade anterior, perdem força. E, à medida que a nova crença se enraiza, sua percepção do mundo ao redor se ajusta naturalmente. Você deixa de ver obstáculos e passa a reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Não é que o mundo tenha mudado de repente, é você quem passou a enxergá-lo através de uma nova lente. Mas aqui está o ponto crucial: esse período de gestação não é passivo. Embora você não precise forçar resultados, sua atenção e foco devem permanecer firmes no estado de realização. Cada vez que sua mente tenta voltar aos velhos padrões de dúvida ou ansiedade, você gentilmente traz de volta a certeza de que seu desejo já é uma realidade interna. É como regar uma planta todos os dias, não porque você duvida que ela crescerá, mas porque confia no processo e nutre sua fé com pequenos atos de reconhecimento. E então, ao final desses 3 dias, algo mágico começa a acontecer. Pequenos sinais de confirmação surgem, como vimos anteriormente. Uma conversa casual, um encontro inesperado, uma sincronicidade que parece casual, mas carrega o peso de um sim do universo. Esses sinais não são a manifestação final, mas provas de que você está no caminho certo. Eles são como as primeiras folhas que brotam da semente, indicando que a vida está em movimento, mesmo que ainda não seja visível em sua plenitude. Agora, você pode se perguntar: e se nada acontecer após esses 3 dias? A resposta é simples: continue vivendo no estado de realização. O tempo de manifestação varia para cada desejo, assim como algumas sementes brotam em dias, enquanto outras levam semanas. O que importa não é o relógio, mas a consistência da sua fé.
Se você plantou a semente certa, ou seja, se sua consciência está verdadeiramente alinhada com o que deseja, a colheita é inevitável. A única variável é o tempo, e esse tempo é determinado pela profundidade da sua convicção. Para ilustrar, pense em alguém que deseja prosperidade. Nos primeiros dias após assumir o estado de abundância, essa pessoa pode não ver mudanças financeiras imediatas. Mas, se ela persistir, começará a notar pequenas coisas, um desconto inesperado, um presente que chega na hora certa, uma ideia que surge para aumentar sua renda. Esses são os primeiros sinais de que a consciência de prosperidade está se materializando. E, à medida que ela continua a viver nesse estado, as oportunidades maiores aparecem, um novo cliente, uma promoção, um investimento que se concretiza. Tudo flui naturalmente, sem esforço desesperado, porque a mente já operava a partir da certeza de que a abundância era sua. O mesmo princípio se aplica a qualquer área da vida. Se você deseja amor, comece a viver como alguém que já é amado. Sinta a segurança, a alegria e a plenitude desse estado. Não espere que o relacionamento perfeito apareça para então se sentir completo. Seja completo agora, e o relacionamento virá como uma consequência natural. Se busca saúde, habite a consciência de vitalidade. Não espere a cura para então se sentir forte, sinta-se forte agora, e a cura se manifestará no tempo certo. E aqui está um segredo que poucos compreendem: o período de gestação não é apenas sobre esperar, mas sobre se tornar. Durante esses 3 dias, e além deles, você não está apenas aguardando a manifestação, você está se transformando na pessoa que já vive o que deseja. Você está refinando sua percepção, fortalecendo sua fé e alinhando sua energia com a realidade que escolheu. Quando a manifestação finalmente chegar, você não a verá como algo externo, mas como uma extensão natural de quem você já se tornou. Portanto, da próxima vez que plantar uma nova semente em sua consciência, lembre-se, os primeiros 3 dias são sagrados. Eles são o útero onde sua nova realidade é gestada. Não force, não duvide, não questione. Apenas confie. E quando os sinais começarem a aparecer, receba-os com gratidão, sabendo que cada um deles é um passo mais perto da plena realização do seu desejo. E assim, com essa compreensão, você deixa de ser um espectador ansioso da sua vida para se tornar o criador consciente dela. Você entende que o tempo não é seu inimigo, mas um aliado que trabalha a seu favor. E, acima de tudo, você descobre que a verdadeira magia não está em mudar o mundo lá fora, mas em reconhecer que o mundo lá fora sempre foi, e sempre será, um reflexo perfeito do que você já é aqui dentro. Preparação necessária para que o novo floresça. Cada obstáculo que surge, cada contratempo que parece desafiar sua nova crença, não passa de um ajuste invisível no tecido da sua realidade. O que você interpreta como resistência é, na verdade, a própria força da transformação trabalhando para alinhar o mundo externo ao seu estado interno. E aqui está uma verdade profunda sobre esse processo: ele não exige que você force nada, nem que lute contra as aparências. Pelo contrário, sua única tarefa é manter-se firme na convicção de que o que você assumiu já é um fato consumado. Não importa se o mundo ao seu redor ainda não reflete isso. Não importa se as evidências parecem contradizer sua nova realidade. O que importa é que, dentro de você, a semente já germinou. E, assim como a gravidez não pode ser apressada, sua manifestação segue um ritmo perfeito, invisível aos olhos, mas infalível em sua execução. Durante essas 72 horas, algo extraordinário acontece com sua percepção. Você começa a enxergar além das aparências, reconhecendo que o que parece ser um atraso ou um fracasso é, na verdade, o prelúdio de uma realização maior. As circunstâncias que antes o deixavam ansioso agora se revelam como peças de um quebra-cabeça que se encaixam com precisão divina. E, quando menos esperar, o que antes era apenas uma possibilidade em sua mente se tornará uma realidade tangível diante de seus olhos. Mas há um detalhe crucial que muitos ignoram: essas 72 horas não são um período de passividade. Elas exigem uma vigilância ativa, não no sentido de controlar ou manipular os resultados, mas de proteger sua nova consciência de dúvidas e interferências externas. Cada vez que você permite que pensamentos de incerteza ou medo se instalem, é como se regasse uma erva daninha em seu jardim mental. Por isso,
é essencial que você cultive uma atenção constante, nutrindo sua nova crença com a mesma dedicação com que um jardineiro cuida de uma planta frágil. E aqui está um segredo sobre a manifestação: ela não acontece de uma só vez, mas em camadas. Primeiro, sua consciência se transforma. Depois, suas emoções se alinham. Em seguida, suas ações refletem essa nova realidade. E, por fim, o mundo externo se ajusta para corresponder ao que você já é internamente. Cada uma dessas etapas é como um degrau em uma escada invisível, e as 72 horas são o momento em que você sobe os primeiros passos, muitas vezes sem perceber. Lembre-se, a natureza não tem pressa, mas nunca falha. Uma árvore não se preocupa com o tempo que levará para dar frutos. Ela simplesmente cresce, confiando no processo. Da mesma forma, você não precisa se angustiar com quando ou como sua manifestação se concretizará. Sua única responsabilidade é manter-se fiel à sua nova convicção, sabendo que, assim como a noite dá lugar ao dia, o que você assumiu como verdadeiro inevitavelmente se tornará visível. E quando, ao final dessas 72 horas, você olhar ao seu redor e perceber que as coisas começaram a mudar, não será por acaso. Será porque você, de forma consciente e deliberada, permitiu que a lei da manifestação operasse em sua vida. Não como um espectador, mas como o arquiteto da sua própria realidade. E, a partir desse momento, cada novo desejo que você assumir seguirá o mesmo caminho, porque você terá dominado a arte de transformar o invisível em visível, o intangível em tangível, o sonho em realidade. Momentos em que você deve se ancorar ainda mais profundamente na verdade da sua nova consciência. Em vez de questionar a validade do seu desejo ou duvidar da lei, você deve reconhecer que essas aparentes contradições são, na verdade, o próprio mecanismo pelo qual a manifestação se concretiza. Quando algo parece ir contra o que você assumiu como verdade, não é um sinal de fracasso, mas uma confirmação de que o processo está em andamento. A resistência externa é apenas o reflexo da resistência interna que ainda precisa ser dissolvida. Cada obstáculo que surge é uma oportunidade para você reafirmar, com ainda mais clareza, a realidade da sua nova identidade. Não é necessário lutar contra as circunstâncias, basta permanecer imóvel no centro da sua convicção, como uma rocha firme diante das ondas. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. As lascas que ele remove não são erros, mas partes essenciais do processo de revelar a forma oculta dentro da pedra. Da mesma maneira, as aparentes dificuldades que você enfrenta durante essas 72 horas não são desvios do caminho, mas etapas necessárias para esculpir a realidade que você deseja. O que parece ser um problema é, na verdade, a solução disfarçada, trabalhando para ajustar o mundo externo à sua nova percepção interna. Aqui está uma verdade profunda sobre esses momentos de desafio: eles são os pontos de virada mais poderosos do ciclo. Quando você consegue manter sua nova consciência mesmo diante da adversidade, está enviando um sinal claro ao seu subconsciente de que essa nova realidade é inabalável. É como se você estivesse dizendo ao universo: não importa o que aconteça, eu permaneço aqui. Esta é a minha verdade. E é exatamente essa firmeza que acelera a manifestação. Pense nisso: se você estivesse realmente vivendo na realidade do seu desejo já realizado, como reagiria às circunstâncias atuais? Você não se deixaria abalar por aparências passageiras, porque saberia, no mais profundo do seu ser, que tudo está se movendo em direção ao que você assumiu. Essa é a chave. Não se trata de ignorar o que está diante dos seus olhos, mas de interpretar cada evento à luz da sua nova consciência, como se já estivesse vivendo na realidade desejada. Durante essas 72 horas, cada interação, cada decisão, cada pensamento deve ser filtrado pela lente da sua nova identidade. Se você se pegar reagindo a partir do medo, da dúvida ou da limitação, pare por um instante e pergunte a si mesmo: como a versão de mim que já alcançou isso reagiria agora? Então, age a partir dessa perspectiva. Não é sobre fingir, mas sobre alinhar-se com a verdade interna que você escolheu habitar. Aqui está algo crucial: o padrão de 72 horas não exige que você tenha todas as respostas. Ele não pede que você controle cada detalhe do processo. Sua única responsabilidade é manter a consciência da sua nova realidade, independentemente do que os sentidos lhe apresentem. O resto é trabalho da lei.
Quando você confia plenamente nesse princípio, algo extraordinário acontece, as soluções começam a surgir de lugares inesperados, as pessoas certas aparecem no momento exato, e os obstáculos se transformam em pontes. Lembre-se disto, a manifestação não é um processo linear. Ela opera em camadas, como as pétalas de uma flor que se desdobram uma a uma. Às vezes, o que parece ser um retrocesso é, na verdade, um movimento necessário para que a próxima etapa se revele. Durante essas 72 horas, você está testemunhando a dança perfeita entre o visível e o invisível, entre o que já é e o que está se tornando. E quando o ciclo se completar, você olhará para trás e perceberá que cada momento, cada desafio, cada aparente contradição, foi parte essencial da criação da sua nova realidade. Não houve acaso, não houve erro. Tudo seguiu o padrão perfeito da lei, e você, como seu arquiteto consciente, permitiu que ela operasse em sua vida com precisão divina. Mesma precisão de um relógio suíço. Não há espaço para hesitações ou dúvidas passageiras, pois a lei registra cada flutuação como se fosse um voto decisivo. Imagine um escultor trabalhando em um bloco de mármore, cada golpe do cinzel, por menor que seja, contribui para a forma final. Da mesma maneira, cada pensamento que você alimenta durante essas 72 horas esculpe sua realidade com uma exatidão implacável. O que muitos não compreendem é que essa precisão não exige esforço sobre-humano, mas sim uma entrega consciente. Não se trata de lutar contra as aparências, mas de reconhecer que elas já estão se ajustando ao seu novo estado mental. Quando você assume plenamente que seu desejo já é uma realidade, o universo não tem escolha senão reorganizar-se para refletir essa verdade. É como se você estivesse reprogramando um sistema operacional. Os comandos antigos perdem força à medida que os novos são inseridos, e o que antes parecia um erro de funcionamento é, na verdade, a atualização em andamento. Aqui está uma verdade profunda sobre essa entrega. Ela não é passividade, mas sim a forma mais elevada de ação. Quando você mantém sua consciência no estado desejado, está emitindo um sinal claro para a lei, como um farol que guia um navio em meio à névoa. Cada momento em que você se recorda de sua nova realidade é como um impulso elétrico que acelera a reorganização do mundo ao seu redor. E o mais fascinante é que essa reorganização não acontece de forma linear, mas sim em camadas, como as pétalas de uma flor que se abrem em sequência. Pense em como um rio encontra seu caminho até o mar, ele não força a passagem, mas contorna obstáculos, preenche depressões e, por fim, alcança seu destino com uma certeza inabalável. Da mesma forma, sua consciência, quando mantida firme, encontra os meios para manifestar seu desejo, mesmo que os detalhes do caminho ainda não estejam visíveis. O que parece um desvio é, na verdade, o curso natural da lei em ação. E assim como o rio não questiona se chegará ao oceano, você também não precisa duvidar do processo. Durante essas 72 horas, há um ponto crucial que muitos deixam escapar: a importância do silêncio interior. Não se trata de um silêncio físico, mas de uma quietude mental que permite a lei operar sem interferências. Quando você preenche sua mente com conversas internas alinhadas ao seu desejo, está criando um campo magnético que atrai as circunstâncias correspondentes. Mas quando permite que dúvidas ou medos ocupem esse espaço, está, na verdade, enviando sinais contraditórios, como um rádio sintonizado em duas estações ao mesmo tempo. Aqui está a chave para dominar esse silêncio. Observe seus pensamentos sem julgá-los, mas escolha conscientemente quais alimentar. Cada vez que uma dúvida surgir, reconheça-a como um eco do passado e substitua-a imediatamente pela certeza do seu novo estado. É como trocar uma lente embaçada por uma cristalina. De repente, o mundo ao seu redor começa a refletir a clareza que você cultiva dentro de si. E o mais extraordinário é que, quanto mais você pratica esse alinhamento, mais natural ele se torna, até que a dúvida nem sequer tem espaço para surgir. Outro aspecto fundamental desse período é a paciência ativa. Não se trata de esperar passivamente, mas de viver como se o desejo já fosse uma realidade, enquanto permite que a lei faça seu trabalho nos bastidores. Imagine um jardineiro que planta uma semente, em vez de cavar o solo todos os dias para verificar seu crescimento, confia no processo natural. Ele rega, cuida e, acima de tudo, sabe que a semente já contém em si toda a potencialidade da planta.
Da mesma forma, você não precisa forçar a manifestação, mas sim nutrir sua consciência com a certeza de que o resultado já está garantido. E quando as aparências parecerem contradizer essa certeza, lembre-se, a lei não opera no tempo linear, mas no eterno presente. O que você assume como verdade agora já está se materializando, mesmo que os sentidos ainda não possam percebê-lo. É como assistir a um filme em que a cena final já foi gravada, mas você ainda está vendo os capítulos intermediários. Sua tarefa não é questionar o roteiro, mas confiar que cada cena, por mais desafiadora que pareça, está conduzindo à realização do seu desejo. Por fim, compreenda que essas 72 horas não são um período isolado, mas um microcosmo de como a lei opera em toda a sua vida. Cada vez que você assume um novo estado de consciência, esse mesmo padrão se repete: reorganização, aparente caos e, por fim, a emergência da nova realidade. E quanto mais você vivencia esse processo, mais se torna um mestre na arte de manifestar, pois passa a reconhecer os sinais da lei em ação antes mesmo que eles se tornem visíveis. O que muitos chamam de sorte, coincidência ou milagre nada mais é do que a lei operando com precisão matemática, respondendo à sua consciência mantida com fé inabalável. E quando você compreende isso, deixa de ser um espectador da sua vida para se tornar um arquiteto consciente de cada detalhe. Não há limites para o que pode ser criado, pois a lei não faz distinção entre grandes e pequenos desejos. Ela responde com a mesma exatidão, quer você esteja manifestando um copo d'água ou um sonho de uma vida inteira. Portanto, durante essas 72 horas, mantenha-se firme em sua nova realidade como se ela já fosse um fato consumado. Não permita que as aparências o desviem do caminho, pois cada desafio é apenas um ajuste necessário para que o quadro final se revele em toda a sua perfeição. E quando o ciclo se completar, você não apenas verá seu desejo realizado, mas também compreenderá, em um nível mais profundo, que a lei sempre esteve ao seu lado, respondendo a cada pensamento, a cada emoção, a cada escolha com uma precisão divina. A mesma precisão com que um matemático resolve suas equações deve ser aplicada à sua consciência. Permita-me mostrar exatamente como sustentar esse alinhamento impecável. Ao despertar pela manhã, seu primeiro pensamento deve emergir do seu novo estado, como se a realidade desejada já tivesse se instalado em sua mente antes mesmo que seus olhos se abrissem. Cada ação ao longo do dia, cada palavra em uma conversa, deve refletir essa nova identidade que você assumiu. E quando a noite chegar, você deve adormecer não como alguém que espera, mas como alguém que já possui, envolvendo-se no sono com a certeza inabalável de que o que foi afirmado já é seu. Muitos se aproximam da manifestação oscilando entre o velho e o novo, entre a dúvida e a crença, entre padrões antigos e novas suposições. Mas eu lhe digo, a lei exige exatidão. Você não pode servir a dois mestres. É preciso escolher sua suposição e sustentá-la com uma fidelidade inquebrantável. Pense nisto, quando um relojoeiro monta um mecanismo de precisão, cada engrenagem, cada mola, cada componente deve estar perfeitamente alinhado. Um único elemento fora do lugar compromete todo o funcionamento. O mesmo se aplica à sua consciência. Durante essas 72 horas, cada aspecto da sua mente deve operar em harmonia absoluta com sua nova realidade. Quando você compreende verdadeiramente esse princípio, algo extraordinário acontece com sua disciplina mental. Ao se tornar profundamente consciente de seus pensamentos, de seus diálogos internos, de suas reações, você percebe que cada movimento mental ou reforça ou enfraquece sua suposição. E aqui está uma verdade fundamental sobre essa precisão: ela não se limita ao plano intelectual. Sua emoção deve acompanhar seu pensamento com a mesma exatidão. A sensação de ter seu desejo realizado deve ser tão precisa que se torne seu estado emocional dominante, como se cada célula do seu corpo vibrasse em ressonância com essa nova realidade. Trabalhar com essa precisão exige uma vigilância constante durante essas 72 horas. Não há espaço para preguiça mental ou para indulgência emocional no velho estado. Cada instante deve ser vivido a partir da sua nova suposição, com a mesma exatidão matemática que um cientista mantém as condições de um experimento. Não pode haver contaminação por dúvidas, nem ilusões alimentadas pelo medo. A própria rigidez que torna essa lei aparentemente exigente é o que a torna infalível. Quando você sustenta sua suposição com precisão absoluta, a lei responde com a mesma exatidão,
como um espelho que reflete fielmente a imagem que você projeta.